Olá pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos, depois de um tempinho aí sem fazer caso novo, trazer um caso aqui de vigilância ativa. Quem se arrisca? Tão direto ao que interessa. Paciente masculino, 57 anos, assintomático, não tinha nenhuma histórico familiar de câncer de tireoide, de radiação, não tinha nenhum sintoma de disfunção. Por isso simplesmente fez um ultrassom porque ele era amigo de uma médica. E alguém falou para ele que ele precisava fazer ultrassom, ele: "Ah, então pede aí um ultrassom". A médica amiga dele do trabalho lá pediu um ultrassom, ele fez primeiro em 2022, que tinham 2 nódulos, tinha uns microcistos e tal, mas 2 nódulos sólidos, que foi o que ele iniciou o acompanhamento, tá. Então nódulo de 2022, o lobo direito, um nódulo de 0,7 por 0,5, sólido hipercóico. Eh, a Pelo relato não tinha microcalcificação, veio como TIRADS 4. O do lobo esquerdo de 1,3 por 1,1, também sólido hipercóico, sem microcalcificação. De 2023, praticamente a mesma coisa, nem tinha descrito esse do lobo direito, tinha descrito uns outros nódulos menores. E o de 2024 veio com esse nó do lobo direito que cresceu, mas ainda estava menor do que 1 centímetro. E o do lobo esquerdo também muito pouco, cresceu aí menos que 20% em cada medida, em 2 medidas, né, cresceu um pouquinho. E veio como TIRADS 4. No entanto, esse do lobo direito, apesar de ter vindo TIRADS 4, ele descreve como microcalcificação, então isso ele já seria um TIRADS 5, apesar do tamanho, tá. Então, nesse ponto aí, ele já era um TIRADS 5 com microcalcificação. E aí por que que ele me procurou? Na evolução do ultrassom, um colega solicitou uma punção. E na hora da punção, o médico puncionou os 2 nódulos. Só que no momento da punção, esse nódulo do lobo direito tinha crescido um pouco mais, tá? E eu vou encerrar depois o caso mostrando o que que aconteceu e o desfecho. Mas o ponto principal é que aqui, teoricamente, esse nódulo aqui era o mais suspeito, tá? Apesar de ser menor do que 1 centímetro, era o que tinha. Você olha na imagem, claramente cheio de microcalcificação. Revendo a imagem desse aqui, esse mesmo nódulo do lobo direito aqui com 0,7 já tinha microcalcificação, mas que não foi descrita, tá. Mas aqui já tinha. E ele não botou TIRADS 4, botou um TIRADS 4 e já era um TIRADS 5, tá, porque aqui tinha 2 pontos do sólido, 2 do hipercóico e 3 pontos da microcalcificação, então aqui já tinham 7 pontos. Então aqui já era um TIRADS 5, tá. Então o primeiro, basicamente, trazer 2 questões, tá. Primeira questão: se funciona nódulo abaixo de 1 centímetro, essa é uma discussão, tá? Então, tem um monte de guideline, eu selecionei 3. Botei o da ATA, que apesar de ser antigo, né, vale. Eu gosto muito da ACE, que é de 2026, e o que agora eu estou gostando mais é o coreano. Que, na realidade, o coreano foi o que já se adequou à nova categoria do OMS, ajustando os percentuais de neoplasia pela exclusão do Nifitp, tanto do Bethesda 3 quanto do Bethesda 4, então é o que está mais atualizado, tá? Mas, em resumo, não se recomenda puncionar ninguém com nódulo abaixo de 5 milímetros, tá? Então, o ponto de corte inicial aqui é 5. Entre 5 e 10, a ATA sugere vigilância ativa, a ACE não sugere, mas pede para avaliar critérios de risco, tá? Eh, E o coreano também, só entre 5 e 10 milímetros, ou seja, menor do que 1 centímetro, mesmo sendo um TIRADS 5, tá? Tanto pelo coreano quanto. Mas a ACE, ele dá uma abertura no sentido, bom, você avalia se tem algum fator de risco adicional. Nesse segmento aqui, a gente vê que há mais ou menos um consenso, todos recomendam. Quando que se recomenda? Se tiver linfonodo suspeito, tá? Que aí você punciona o nódulo e o linfonodo, tá? Se tiver extensão extratiroidiana e se for alto risco, tá? Irradiou, tem um histórico familiar de câncer de tireoide, especialmente neoplasia endócrina múltipla, suspeita de câncer medular. Então, nesses casos,
todos 3 recomendam, porque eu selecionei esses 3, né, então linfonodo, extensão e se ele for de alto risco. E o que eu acho interessante que o coreano bota para fazer uma decisão compartilhada se for entre 5 e 10 milímetros. Ele fala que se for de alguma forma estiver planejando a cirurgia, se for um nódulo suspeito, um TIRAD 5, por exemplo, ele fala para puncionar, tá. Então esse aqui é o guideline coreano, tá. E o que que é diferente do coreano? Eu vou falar rápido. Ele exclui a questão da hipoecogenicidade. Ele estabelece como fator de risco 3 pontos: focos ecogênicos, de não ser paralelo à orientação da pele, que é o critério do americano é mais alto do que largo, né, ou mais largo do que alto, tá, e margem irregular. Esses são os 3 pontos que ele define como suspeitos. Então a pontuação dele não veio por soma de pontos, é só para ele manter o padrão do T-RAD 5 é alta suspeição, o 4 intermediário, o 3 baixo, tá. Ele tem os pontos de corte diferentes, o ponto de corte dele é mais parecido com a ACR, que é 1,5 e 2, tá. Mas ele recomenda biópsia ou punção entre 0,5 e 1, se for um TIRAD 5, tá, e tiver outros fatores de riscos associados, que são aderência à traqueia e no trajeto do laringeu, especialmente os nódulos posteriores, tá. E, eh, e como eu falei no anterior, ele fala que se de alguma forma o doente está cogitando a cirurgia, mesmo os menores de que 1 centímetro, que ele recomenda puncionar, tá. Então, o que que eu botei isso aqui? Eu acho que a gente não tem que ficar, preso em guideline. Eu acho que o guideline é ótimo e a questão do nódulo tem um monte, tá, então mas a gente tem que raciocinar, como eu sempre falo na discussão dos casos. Então existe lá o grupo que acha que o guideline eh, tem que ser aquela coisa, só fazer: "Ah, mas o guideline não fala". Tá, mas paciência, você raciocina em cima do guideline, tá. Então eu acho que a gente tem que sempre raciocinar, o guideline é um bom norte, tá, mas especialmente nesses casos de nódulo abaixo de 1, eu, se for suspeito, eu gosto de puncionar. E a gente não se submeter a algumas ditaduras, né, tipo ditadura dos guidelines, enfim, todas as ditaduras não são boas, tá. Indo para o japonês não 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 faz muita firula. Se for entre 5 e 10 e tiver suspeita de malignidade, ele punciona e pronto, tá. E, eu vou obviamente falar da vigilância ativa do japonês, então a primeira questão é se a gente punciona ou não. E eu particularmente, se for TIRAD 5, eu punciono, independente dos critérios de risco, né, que eu vou falar mais coisa, tá. Mas a segunda questão é o seguinte: se você optou por puncionar e o PAF vem efetivamente um Bethesda 5 ou 6, né, por exemplo, você puncionou e veio lá papila, veio psamoma ou veio pseudoinclusão, fenda, ou seja, tudo muito suspeito que ele solta lá um Bethesda 5 ou 6. Você não vai operar? Eu opero. Eu acho que assim, se você optou por puncionar, né, punciona e vai atrás, né. Agora puncionou e depois refugou, eu eu particularmente entre 5 e acima de 5, se eu optei por puncionar, eu vou pra cirurgia, tá. Mas eu trouxe os dados do doutor Ito, tá, que ele já publicou com 30 anos, esse aqui é o da Thyroid, mostrando que em nódulos menores de que 1 centímetro, com critérios que eu vou falar, eh, a percentual de crescimento do tumor que ele considera como acima de 3 milímetros, que é um dos critérios para você progredir para indicação cirúrgica, eh, foi pequeno, chegou a 30 anos perto em torno de 8%. Ficou 4% em 10 anos, 20%, perdão, 6% em 20 anos, chegou a 8% em 30 anos, tá. Então percentual de pacientes que tiveram crescimento, uma progressão tumoral acima de 3, tá. O aparecimento de metástase linfonodal, tá vendo, muito baixo ao longo de 30 anos, também ficou aí menos que 2%, tá. Essa até aqui é uma outra publicação que tem um dado diferente. Isso aqui é quando ele separa pelo grupo que, no critério de progressão, foi para cirurgia. Então, nos pacientes que foram para cirurgia, tá? É, é, ou seja, que ele se converteu, né? Tipo, ele vinha num grupo, ele teve progressão tumoral e foi para cirurgia. Nesse grupo, você vê que tem uma subidinha, é,
de metástase locorregional, mas mesmo assim num percentual muito baixo, 3,3%, né, o N dele era muito grande. Então, se o doente tinha alguma progressão, né, ele invadiu a traqueia, que eu vou falar, cresceu de tamanho, aumentou mais do que 3, ele passa a ter um percentual maior de metástase linfonodal, apesar de ainda ser muito pequeno, tá. E aí, quais são os critérios? Isso aqui, esse slide é importante, por quê? Os mesmos critérios que indicam para o doutor Ito, lá, o grupo dele, de mandar para a cirurgia, são os critérios que as pessoas têm usado para indicar a punção. Então, mas são 2 coisas, você pode, eh, você tem os critérios de suspeição que os guidelines estabelecem, e você tem os critérios de, em você puncionando, de você seguir ou não na vigilância ativa. Eles se misturam nesse sentido. Se ele já tem esses sinais de suspeição e o nódulo é menor do que 1, obviamente que ele já tem indicação cirúrgica, você vai para punção. E eu prefiro puncionar mesmo um TI de 5 menor do que 1 centímetro, tá. E obviamente esses critérios, quem quiser usar, eu acho que pode ser usado. Então, aqui ele bota quais são as indicações para cirurgia, ou seja, não adianta fazer vigilância ativa. Se tiver metástase linfonodal, metástase à distância, tiver invasão do nervo de traqueia ou laringeu, diagnóstico de algum subtipo agressivo, tumor aderido à traqueia e provavelmente invadindo, e tumor posicionado no trajeto do nervo laringeu, tá? Se tiver doença paratiroidiana associada que mereça cirurgia, ele acaba, né, você vai operar paratireoide, você tira o nódulo, e se for menor do que 20 anos, tá? Então, esses são critérios que ele indica para cirurgia. E acabam que a mistura acontece porque as pessoas utilizam esses critérios para indicar a punção, tá? Então, só cuidado para você não falar uma coisa, apesar de você acabar guardando esses critérios servirem para as 2 coisas, mas, eh os guidelines não colocam dessa forma, esse é o meu ponto, tá. Então aqui os critérios do Ito, lá do japonês, para indicar cirurgia de cara, mas não, isso aqui não está tão bem estabelecido nos guidelines em relação à indicação da punção, tá. Então os resultados dele, uma coorte de mais de 3.000 pacientes, tá. A taxa de aumento de tamanho, em 10 anos foi de 6,6, como eu falei, chegou a 8% em 30 anos. Nenhum paciente morreu de câncer, complicação cirúrgica não diferiram entre o pessoal que operou e fez vigilância ativa, tá. E eles avaliaram que o custo em 10 anos foi até mais barato do que, eh o custo de 10 anos da cirurgia foi 4 vezes maior do que o da vigilância ativa, porque sempre fica aquela questão: "Ah, vigilância ativa", quando a gente tinha muito isso no hiper, né, tipo: "Ah, melhor ir para o tratamento definitivo logo do que ficar fazendo um monte de consulta, tomando remédio, fazendo exame". Então, ele mostrou que o custo da cirurgia foi bem maior do que esse acompanhamento do que ele estava fazendo. E aí, quais são os outros critérios? O critério de invasão de traqueia tem a ver com o ângulo. Então, o baixo risco é quando o ângulo é agudo e mostra que tem invasão quando o ângulo é obtuso. Então, aqui está a imagem, ó, na imagem transversal, o ângulo agudo aqui, ó, do nódulo hipoecóico com ângulo agudo. Então, isso aqui, teoricamente, cabe vigilância ativa para o grupo deles. Quando está obtuso, indica que essa lesão provavelmente está invadindo a traqueia, tá? Aqui só para lembrar da anatomia do nervo, tá? O nervo passando aqui, ó, laringeu, é, e aqui no ultrassom, imagem do transversal, tá o istmo, o lobo esquerdo e o lobo direito. Tá aqui que passa o nervo laringeu. E aqui, esse é daquele artigo da Thyroid do Dr. Ito, tá? Mostrando as relações anatômicas do esôfago, traqueia, o nódulo, e aqui é o ideal, onde você tem espaço entre o nódulo e a cápsula não invadindo o nervo. E essa aqui é quando, teoricamente, ele contraindica a vigilância ativa. Então tá aqui a imagem do ultrassom, ó, do lobo esquerdo, o espaço aqui, ó, entre o nódulo e esse aqui, o nódulo, aqui o vaso, né, a traqueia, o nódulo já encostando aqui na área correspondente ao nervo laringeu, tá? Outro critério, não só para puncionar, como para não acompanhar de um microcarcinoma, é quando ele está saindo da cápsula. Então aqui é o nódulo, né, saindo da cápsula, um nódulo aqui no istmo, que é um lugar que tem mais risco mesmo, que é
é mais fininho, a chance dele estar, né, comprometendo a cápsula é maior, tá. Então, outro critério que contraindica, eh, a vigilância ativa e indica punção, tá. Então o nódulo próximo à cápsula também, isso é uma indicação bem formal, tá. Se a gente for pensar num outro ponto, que é a questão da metástase linfonodal, eu botei só para vocês terem uma ideia do que é importante de avaliar no linfonodo, geralmente vem essa descrição, só que eu queria chamar a atenção de 2 coisas. Vocês escutam falar muito assim: "Ah, ausência de hilo e tal". Tem 2 componentes que são o inverso do que é do nódulo. Então, por exemplo, o componente cístico tem um odds ratio para ser metástase de 4,9, é um pouco menor do que a ausência de hilo. Mas olha a hiperecogenicidade, é o que tem maior odds ratio para risco de metástase linfonodal. Então, tanto o componente cis quanto a hiperecogenicidade, que é diferente do nódulo da tireoide, são fatores de risco, tá. Então tem hilo, aspecto arredondado, vascularização aumentada, tem um odds ratio alto também, e a micro e macrocalcificação também tem risco, tá. Aqui só para mostrar a imagem, linfonodo cístico e hiperecogênico são achados suspeitos diferentes do nódulo, tá. Algumas outras sociedades têm sugerido, têm flertado aí com a vigilância ativa, esse é um trabalho canadense, só para reforçar o que eles consideram para vigilância ativa. Então, a tireoide tem que estar, eh eh, escondida, o nódulo tem que estar escondido, tem que estar bem dentro do parênquima, tá. Não pode ter extensão extratiroidiana, não pode ter invasão com a traqueia, se for especialmente maior do que 7 milímetros, se avalia a questão do ângulo, não pode ter relação com o trajeto do laringeu, não pode ter linfonodo e o crescimento que contraindica se for acima de 3 milímetros, tá. Então, os canadenses estão começando a flertar com vigilância ativa, tá. O critério de elegibilidade lá do Torito, do Hospital Cuma, né, menos que 1 centímetro, sem características de alto risco, e aqui eu botei só para a gente incluir outras coisas, né, não ter nem metástase linfonodal, metástase à distância, não ter invasão de traqueia, que a gente mostrou, não ter invasão do nervo e não ter citologia agressiva, né. Às vezes a gente não faz, não tem condição de só pela citologia dizer, mas às vezes tem algum achado na citologia, tá. Então, o que é apropriado, o que a gente fala de tumor enterrado na tireoide, ou seja, ele está bem no meio do parênquima, é um outro dado interessante que os múltiplos tumores, não é um fator de risco significativo, mas alguns trabalhos falam que quando tem muito nódulo, o nódulo que é suspeito tem que estar numa condição que ele possa ser tranquilamente reavaliado. Então, quando ele está misturado a outros nódulos, isso às vezes, quando isso pode se tornar um problema para o acompanhamento, que é melhor operar, tá? Suspeição invasão mínima da cápsula anterior, eu acho que isso aqui é inadequado, mas isso aí está no trabalho dele, e completamente inapropriado se tiver invasão de traqueia, do nervo e paratraqueal, que a gente já mostrou. Isso aqui é só uma citologia de um células altas, que obviamente na citologia você só tem como suspeitar, porque as células são mais alongadas, tá vendo? Cheio de pseudoinclusão aqui, né, um núcleo mais claro, né, tem pseudoinclusão, eh, tá procurando se tem alguma fenda aqui, mas obviamente você só vai confirmar na histologia, tá? Mas aqui havia uma suspeita pela citologia, pela forma que as células eram alongadas de ser um tall cell, que é de células altas, tá? A- As conclusões, então assim, o perfil ideal seria o paciente com menos que 1 centímetro, sem característica de alto risco no ultrassom, de traqueia, nervo laringeu, extensão extratiroidiana, tá? Capacidade de aderir ao segmento, o doente entendeu que isso tem risco ou não, tá? E o trabalho do japonês, ele mostrou que é uma estratégia que é segura, você tem uma, uma percentual muito baixo no acompanhamento de 30 anos de mais de 3.000 pacientes, tá? Mas eu sempre faço um adendo, quem que se arrisca? Eu não me arrisco. Eu, se funciono, mesmo micro, eu mando operar todo mundo, tá? Eu acho que a gente é latino, isso funciona muito bem para oriental, muito, vou dizer se os orientais estão desse jeito. Então aqui até deixei a manutenção da minha recomendação, mas a conclusão e as minhas recomendações para a gente encerrar, eu punciono o nódulo entre 5 e 10, se for tirar de 5, eu não fico nessa, tá perto da cápsula, se for microcalcificação, eu sempre punciono,
Tem alguns pacientes operados, que a senhora só de um lado fez lobectomia, resolveu, foi tranquilo, tá. É importante a gente conhecer os critérios ultrassonográficos, esses critérios de risco que interrompem o acompanhamento da vigilância ativa e que, ao mesmo tempo, se tornam de risco quando você está diante de um nódulo mesmo menor do que 1 centímetro. Tem lá próximo à traqueia, está próximo ao laringeu, está muito próximo à cápsula, tem extensão extratiroidiana, tem linfonodo, tudo isso você tem que levar em consideração. Isso parece uma coisa boba, mas não é. Reveja as imagens e faça análise comparativa. Muitas das vezes tem escrito, tem o tamanho na imagem, mas o laudo está diferente. Então, isso aconteceu com esse paciente. Teve ultrassom que estava duvidoso e depois a gente comparando as imagens estava tudo certinho, mas na hora de às vezes não é nem culpa do médico, né, às vezes a pessoa na hora de digitar isso acontece, mas não deveria, mas acontece, tá. Então a vigilância pode ser uma estratégia para alguns, papilíferos selecionados, mas eu particularmente continuo indicando a cirurgia. Esse aqui é o desfecho do paciente, então no nódulo menor, tá vendo a PAF dele, o terço inferior do lobo direito, é grupamentos com arranjo papiliforme, células mostrando discariose, fendas em meia massa. Então esse aqui soltou com Bethesda 5. E o outro nódulo é grupamentos compostos de células epiteliais mostrando discariose e algumas fendas. Então aqui tinha algumas fendas, esse aqui tinha arranjo papilífero, discariose e fenda. Então ele soltou com Bethesda 5 um nódulo e Bethesda 3 o outro. E eu mandei operar, tá? Não tive nem dúvida, só que quando ele puncionou esse, que era menor, ele já estava com mais de 1 centímetro. Mas mesmo que fosse 0,9, eu mandaria operar do mesmo jeito, tá? Tô aqui estão as referências, espero que vocês tenham gostado. Abraço.